Então o exercício 4, item A, pede para a gente simplesmente resolver esta equação diferencial separável aqui, tá? Primeira observação, que eu vou fazer só nesse momento aqui, é que a forma normal de uma equação separável é desse tipo aqui. Y' igual a uma certa f, que depende só de x, vezes uma g, que depende só de y, tá? Por que é interessante fazer essa separação? Tá? Porque se a gente acha funções y tais que y constantes, ok? Tais que g de y é igual a zero, então a gente vai ter que y', mas y é uma constante, então y' vai ser zero, e g de y, por hipótese, vai ser zero. Então, o que vai acontecer? A gente tem que procurar funções y constantes, ok? Que possam também satisfazer essa equação diferencial aqui. Por que isso? Porque se a gente não considera esses casos, tá? A gente vai ter um problema nesse passo daqui. Quando a gente for pegar y' e dividir por g de y, a gente tem que garantir que g de y vai ser diferente de zero para todo y, tá? Então, achando valores de y que solucionem que façam g de y ser igual a zero, a gente tem a solução da equação nessa forma daqui. E a gente perde essas soluções ao fazer essa divisão por g de y e esquecer de verificar antes que y pode ser uma constante também. Então, isso é importante de ser verificado, a gente vai ver isso na prática aqui. Tá? Então, o que acontece? Esta equação daqui, a gente consegue colocar nessa forma daqui, porque a gente pode só notar que y' é igual a x sobre 1 mais x quadrado vezes y. Tá? Então, y seria a nossa g de y aqui. Então, a gente percebe que y igual a zero é uma constante que zera esse lado daqui, e, portanto, y', que seria uma constante derivada, é igual a zero, que vai ser igual a x sobre 1 mais x quadrado vezes zero também, que é zero para todos x. Então, zero é igual a zero, então de fato essa equação é resolvida para y igual a zero constante. Tá? Então, essa é uma das nossas soluções. Agora, a gente procura as soluções ao fazer as divisões que a gente tem que fazer aqui. Então, o que vai acontecer? Escrevendo dy dx igual a y', tá? A gente vai obter uma expressão que nos ajuda um pouco, que é dy dx é igual a xy sobre 1 mais x quadrado. Agora, tomando a liberdade de multiplicar por dx aqui, o que a gente vai acabar? A gente vai ter que dy é igual a xy dx sobre 1 mais x ao quadrado. Agora, se eu divido por y, a gente sabe que pode fazer isso, porque y é diferente de zero, a gente já achou a primeira solução. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que dy sobre y é igual a x sobre 1 mais x quadrado dx. Então, com essa relação daqui, a gente pode aplicar a operação de integral nos dois lados da equação. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que a integral de dy sobre y é igual à integral de x sobre 1 mais x quadrado dx. Então, agora basta resolver essas integrais. O que vai acontecer? Tá. Integral deste lado daqui. Vamos fazer uma divisão aqui. Tá. Primeiro, essa integral é tranquila, porque é a integral de dy sobre y. Essa é simplesmente, se a gente lembrar, é o logaritmo natural do módulo de y mais uma constante c. Está resolvida essa integral. Essa daqui é um pouquinho mais chata, mas não tanto. Tá? O que vai acontecer? A gente vai ter que isso é x sobre 1 mais x quadrado dx, fazendo a seguinte substituição. Tá? Definindo u
igual a 1 mais x quadrado, a gente tem que du é igual a 2x dx. Só tomando a derivada aqui, 1 cai fora, x ao quadrado fica 2x. Tá? Então, isto daqui, se a gente só multiplicar por 1 meio aqui e deixar o 2x dx em cima, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 1 meio, 2x dx é igual a du. E 1 mais x quadrado é igual a u. Então, isso daqui é exatamente 1 meio do logaritmo natural de u mais uma outra constante. Só que quem é u? U é 1 mais x ao quadrado. Então, isso é 1 meio de ln do módulo de 1 mais x quadrado mais uma constante d. Tem uma questão aqui que 1 mais x quadrado é sempre positivo, porque x quadrado é sempre maior ou igual a zero, mais 1, então, é sempre maior ou igual a 1. Então, a gente pode tirar o módulo desse resultado aqui. Tá? Então, fica 1 meio do ln de 1 mais x quadrado mais uma constante d. Então, o que a gente obteve aqui? Sumarizando os dois casos, a gente tem que, então, ln do módulo de y mais uma constante é igual a 1 meio do ln de 1 mais x quadrado mais d. Notem que a gente sempre vai obter duas constantes arbitrárias nos dois lados por causa das integrais indefinidas. Tá? Mas a gente pode simplesmente, como c e d são arbitrárias, se eu subtrair c de d, d menos c vai continuar sendo uma constante arbitrária, porque elas só vão poder ser determinadas a partir de condições iniciais ou condições de contorno e tudo mais. Então, a gente sempre pode ignorar a existência de uma das constantes, porque a gente sempre pode absorver uma constante na outra, porque as duas são arbitrárias. Tá? Então, para facilitar nossa vida, vamos definir que a gente só tem uma constante aqui. Tá? Então, o que acontece aqui? Agora a gente tem que colocar y em função de x, tá? Ou da forma que a gente conseguir aqui. Então, o que vai acontecer? Para isso, a gente pode só usar uma propriedade aqui. Quando eu tenho uma constante vezes um logaritmo, isso é a mesma coisa que tomar o logaritmo de 1 mais x quadrado elevado naquela constante ali, propriedade dos logaritmos. Tá? Então, isso daqui, como a gente tem logaritmos dos dois lados, a gente pode tomar a exponencial nos dois lados. Então vai ficar e na ln do módulo de y mais c é igual a LE na ln de 1 mais x quadrado na 1 meio. Só que e e ln são funções inversas. Tá? Então, o que vai acontecer? Só aqui aplicando propriedades exponenciais, a soma dos expoentes eu posso quebrar em duas multiplicações aqui. Tá? A gente vai ter isso daqui. O que vai acontecer a partir daqui? Tá? E na C, se C é uma constante arbitrária, E elevado na C também é uma constante arbitrária. Tá? Então a gente pode chamar essa constante de C novamente, porque é tudo arbitrário aqui. Então o que a gente obteve aqui? Como exponencial e logaritmo são funções inversas, então é a mesma coisa que a gente simplesmente cancelar as duas aplicações e obter só o que tem como argumento. Tá? Então, isso daqui é 1 mais x ao quadrado na 1 meio igual a constante vezes o valor absoluto de y. Tá? Agora, o que acontece? Dividindo por essa constante aqui, o que a gente vai obter? Vai ficar 1 sobre c. Mas 1 sobre c também é uma constante arbitrária. Então a gente vai ficar aqui chamando 1 sobre c de novo. A gente vai ficar aqui, módulo de y é igual a c vezes 1 mais x quadrado na 1 meio. E se o módulo de y é igual a isso aqui, então y pode ser mais ou menos essa constante vezes aquilo ali.
Mas mais ou menos a constante a gente vai decidir na hora de aplicar a condição inicial ou a condição de contorno. Então, mais ou menos C para todos os propósitos continua sendo uma constante arbitrária. Tá? Então, de novo, chamando mais ou menos C de C, a gente vai ter que isso daqui é igual a C vezes 1 mais x quadrado na 1 meio. Lembrando que 1 meio é a raiz quadrada, simplesmente. Então a gente vai ter que isso aqui é C vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, o que a gente obteve aqui? Tá? Só criando mais um espacinho aqui para não ter que apagar tudo. A gente obteve duas soluções diferentes. Uma é y igual a 0 para todo x, e a outra é y igual a uma constante arbitrária vezes 1 mais x ao quadrado. Mas, por uma coincidência, a gente nota que se a gente fizer c igual a 0 nessa segunda solução, a gente obtém também essa primeira solução ali, que é y igual a 0 para todo x. Então, nesse caso, essa solução daqui pode ser incorporada nessa solução daqui. Então, a gente diz que a solução daquela equação diferencial é simplesmente c multiplicado pela raiz de 1 mais x quadrado. E o problema está resolvido.